Alô, alô, tudo bem com vocês? Hum, Vamos lá hoje dar continuidade na nossa leitura aqui. Sejam todos bem-vindos. Não sei se a gente está aqui com algum delay, eu acho que não. Está fazendo aqui a conexão. Hoje vamos falar do capítulo qual? 11. Um tema interessante e importante para que a gente possa entender como, né, alcançar a sabedoria aqui de Salomão, para que a gente possa alcançar a nossa prosperidade, riqueza. Acho que o mais importante, a sabedoria, que vai além da riqueza, que vai além da prosperidade. Bem-vindo, Ângela, Luciano, tudo bem com vocês? Então, hoje, dando continuidade, capítulo 11. O tema desse capítulo 11, deixa eu colocar aqui, que eu acho que é importante. Falei, mas o que isso tem a ver com dinheiro, Cíntia? Tudo a ver. Que é sobre raiva. É, raiva. Vou deixar fixado aqui para que a gente possa falar. Bem-vindo, Leonardo, Renata, Cláudia. Então, hoje, vamos dar continuidade na nossa leitura. O capítulo 11, ele fala da importância da gente superar uma força que destrói relacionamentos. E quando a gente fala relacionamentos, é de qualquer tipo de relacionamento. Não é só homem, mulher, casal, nada disso. É relacionamento, é eu no meu trabalho, eu no meu ambiente de estudo, eu com pessoas, internet, em todos os aspectos. Nós, em algum momento da nossa vida, estamos nos relacionando. E nessas relações, nós acabamos criando várias situações que podem nos ajudar ou atrapalhar a alcançar essa verdadeira sabedoria, a verdadeira riqueza, a prosperidade. Então, é de extrema importância a gente conhecer, entender, saber e também ter aí os argumentos para que a gente possa passar essa situação. Bem-vindo, Cibele, tudo bem? Fabrício, Daisy, Emanuel, Ismael e Fábio. Então vamos lá. O que eu consegui captar e aprender? Eu acho que é importante vocês também lerem esse capítulo. Ele traz aqui, até para contextualizar, a história de três pessoas que, em momento de raiva, né, que ecoou essa raiva, fizeram situações que a gente fala, né, quando a gente toma decisões sem pensar. E aí depois quando a gente para pensar que a raiva, né, abaixou, a gente não tomaria aquelas atitudes. E aí a gente começa a ver que essa raiva, essa essa explosão dá pra gente começar a observar, dá pra gente começar a para que ela não aconteça. E aí a gente precisa entender, eu acho que é o mais importante, não entender a raiva em si, ou aquele fato, aquela situação, mas a causa. E aí quando a gente fala da causa, eu conecto aqui com a nossa situação financeira. Muitas das vezes eu quero resolver um problema financeiro tratando o empréstimo, tratando a dívida, e esqueço de entender o que causou aquele problema financeiro. Qual foi o início? Qual foi o movimento? Então a gente precisa entender a causa. Dá mais trabalho? Dá mais trabalho. Vai levar um pouco mais de tempo, mas a gente sabe que quando a gente trata a causa, a solução é definitiva. Quando a gente trata só o efeito, aquilo vai continuar vindo mais. Então a gente precisa ter esse olhar e essa visão. Bem-vindo, Rodrigo e Hudson. Tudo bem com vocês? Então, o que ele fala aqui que é importante? Que eu até fiz algumas anotações muito interessantes. As pessoas não aprenderam a lidar com a raiva.
a raiva que eu observei aqui, ele traz, que é muito interessante, que ele não é um sentimento primário, ele é um sentimento secundário. Olha que legal. Então, a raiva, todos nós temos raiva, em qualquer nível, só que ele não é um sentimento primário. Ele vem como secundário. Ele vem como uma resposta a outro sentimento. Então, a gente já começa a ter essa observação. E aí, ele coloca que muitas vezes nós temos decisões insensatas que acabam custando muita perda de vida, de relacionamento, de dinheiro, e a gente não entende, não percebe. Então é importante, aí ele destaca aqui que em Provérbios 14:17, o homem irracível age com insensatez. Então comecem a se observar para que vocês não tenham perdas. E aí ele traz também aqui um capítulo que é interessante, que é qual é o poder dessa raiva? O que ela traz? O que ela faz? Qual que é a percepção? E ele conecta isso. Pensa na chuva. É água, né? Qual que é o problema da água? Nenhum. Começa chuviscando, pingando. Só que isso pode virar uma enchente. Isso pode virar um tsunami que destrói. Então, a gente tem que entender do nosso temperamento. Você conhece o seu temperamento? Será que ele está a ponto de virar um tsunami? Ou ainda ele está ali, ó, a conta gotas? Então, é importante a gente observar, porque quando a gente já está nesse tsunami, fica mais difícil a gente controlar. Então, a gente precisa observar quando a gente está nesse momento de raiva. A gente precisa observar quando as pessoas que estão à nossa volta estão nesse momento de raiva, para que a gente possa também não ser alvo de alguém nesse movimento, que pode ser até perigoso. Então, a gente precisa entender que existem consequências. Quais seriam essas consequências? 1, conflitos. 2, afasta as pessoas de nós. 3, diminui a sua autoestima e a autoestima da pessoa que está próxima. Então, a gente já começa a perceber que, a partir desse movimento, a gente destrói um elo muito importante, que é desses relacionamentos, desse network, que o network e o relacionamento nos ajuda a alcançar a prosperidade. Então, a gente precisa observar. Porém, quem tem o controle do seu temperamento, quem se conhece, consegue ter recompensas. Quais seriam essas recompensas? Poder de superar conflitos e discórdias. A compreensão vai ser maior, porque você tem uma visão maior do todo. As conquistas aumentarão. Vai ter mais respeito pelas outras pessoas. Fala, nossa, nessa situação essa pessoa não passou raiva nenhuma. Quem é essa pessoa? Quem é esse que consegue passar por isso? Então, o respeito das pessoas diante dessa situação. Você pode até, inclusive, inspirar outras pessoas a refletir, a pensar. E como que a gente lida com essa raiva, seja a nossa, seja de outras pessoas? Então, é importante que a gente observe. Deixa eu ver quem tá chegando aqui. Nossa, hoje temos bastante gente aqui. Bem-vindo, Rafa, Daniela, Kelly, Fernanda. Tudo bem com vocês? Então, lembra que a gente está aqui e que a raiva, como eu comentei, é uma emoção secundária e não primária? Porque a raiva, ela acontece, ela explode por coisas que nós guardamos. Isso mesmo. Então, ela é uma ação de mágoas mal resolvidas, de frustrações, de medos ou
combinação de tudo. Então, observar se quando você teve algum momento de raiva, de explosão, o que de verdade você estava querendo? O que de verdade você estava sentindo? Se era raiva ou tinha algo por trás dessa raiva? Então, a gente começa a observar que a gente está guardando algo que a gente não resolveu, que a gente não enfrentou. E aí a gente acaba ecoando isso com a raiva. Então, a gente precisa observar, porque se a gente... Tem dois caminhos aqui que é interessante, né? As pessoas muitas vezes expressam a raiva, né? Solta. Ou ainda elas guardam. Então, a gente tem essas duas atitudes. A maioria das pessoas guarda a raiva. Só que isso também não é bom. Não é bom nem explodir, nem guardar. Porque quando você guarda, você aumenta a potência dela. Para quando você eclodir e não aguentar mais, aí o negócio fica feio. Então, a gente não pode também só guardar, a gente precisa resolver. A gente precisa entender. A gente precisa ver essa raiz. O que está acontecendo? E aí ele fala assim, que lidar com as emoções é simples, mas não é fácil. Então, a gente precisa entender. E aí ele traz aqui que, basicamente, é a afirmação aqui do Gary Smiley, que a principal raiz, olha, isso aqui é interessante, da raiva é nossas expectativas que não foram realizadas, não foram cumpridas. Então, nós criamos expectativas, nós idealizamos. E quando aquelas expectativas não acontecem, a raiva eclode. E aí, por que ele fala que são as expectativas? Para e pensa. Quando a gente nasce, o que acontece? Opa! Voltou? Voltou. Deixa eu pegar mais pertinho aqui. Voltou. Então, para e pense. Quando a gente chora, lá quando a gente nasceu, é criança, todo mundo satisfaz as nossas necessidades. A gente tem a infância, tem a adolescência e sempre tem alguém fazendo algo por nós. E aí nos tornamos adultos, pensando que sempre vai ter alguém satisfazendo as nossas vontades. Porque nós aprendemos dessa forma. Então, a gente começa a criar essas expectativas que o outro, que alguém vai sempre fazer aquilo que nós idealizamos, que nós desejamos. Muitas vezes esses desejos, essas vontades, nem são verbalizadas, só são pensadas. E o outro nem tem noção nenhuma de quais são essas expectativas. Então, a gente começa a observar que quando a pessoa não tem as suas expectativas atendidas, ou ainda algo que contraria, então as pessoas ficam frustradas, ficam magoadas. Olha que interessante. E aí, com isso, essas mágoas, essas frustrações, essas coisas não resolvidas, gera a emoção da raiva. Então, a gente começa a perceber o que eu estou fazendo, como eu estou fazendo. E aí, a gente começa, então tá bom, como eu vou lidar com essas expectativas? Primeiro é reconhecer quais são essas expectativas. Segundo, sempre que a gente sentir algum sentimento de mágoa, frustração, medo, começar a observar quais são as expectativas que não estão sendo atendidas. Quais são as expectativas que estão sendo rejeitadas? E aí, quando a gente identifica isso, a gente tem uma escolha. Ficar com a expectativa ou desapegar-se dela. Qual o melhor caminho? Desapegar-se. Se continuarmos com elas, vamos chegar na raiva. Chegando na raiva, isso pode eclodir. E ao eclodir, isso destrói relacionamentos. E ao destruir relacionamentos, destrói
o nível e chance de você alcançar sabedoria, prosperidade e riqueza. Então, é eliminar essas expectativas e seguir em frente, ok? E como que a gente elimina a raiva mal resolvida que ele traz aqui pra gente? Ele compara a raiva como um cálice. Pensa um cálice que tem lá um pouco de água, um pouco de vinho. E aí, a gente vai a vida inteira. E ele vai colocando e aumentando esse cálice. Como pode ser algo de um dia. Então, às vezes, acontece uma situação que até quando você olha de fora e fala, o que aconteceu? Não foi nada. Mas essa foi a gota d'água. Já ouviu essa expressão? Foi a gota d'água que faltava para explodir. Olha que legal. Mas águas. Exatamente. É esse aqui, Ângela. Salomão, o homem mais rico que já existiu. Então, olha que interessante. A gente já começa a ter essa percepção. E aí, quando cai esse pingo d'água, que você fala, nossa, isso não é nada. Explode tudo aquilo que estava guardado, retido. Aquela água, como eu falei para nós, ela transborda e causa alguns estragos. E que muitas das vezes pode ser que esse estrago ele não se resolva. Então, para que a gente não exploda, é preciso examinar esse cálice. É preciso observar o que a gente está guardando nele. É preciso entender como que está. Porque nós, basicamente, temos o cálice vazio. Chegamos aqui com esse cálice vazio, mas fomos, ao longo da vida, colocando líquidos. E muitas das vezes a gente esquece de retirar. E aí a tal da gota d'água pode aparecer. E magoar. E ou ainda falar palavras que não são interessantes para aquelas pessoas que a gente mais ama. Então, inclusive ele traz aqui, né, que boa parte dos casamentos, boa parte das sociedades terminam por conta da raiva. Então, ele revela aqui 7 passos para que a gente possa drenar essa raiva que está armazenado dentro de nós. Primeiro passo é importante, eu acho que eu gosto muito também da escrita, que é coloque a ofensa por escrito. Ou seja, escreva o que de fato a pessoa fez. O que você perdeu? Qual foi essa ofensa em si? Para que você tenha uma perspectiva mais realista da situação. Segundo passo, permita-se lamentar o prejuízo. Permita-se sofrer. Não precisa não querer ter o sentimento, mas não coloque esse prejuízo no outro. Saiba drenar isso. Então, você precisa entender essas perdas e assumir as responsabilidades do que de fato fez com que você tivesse aquela perda. Qual foi a sua responsabilidade ou a ausência dela? Terceiro, tente entender melhor a pessoa que te ofendeu. É importante a gente conhecer o prisma do outro, porque pode ser que nós estamos sentindo a raiva ou magoado com uma situação, com uma pessoa que nem ela sabe que está causando essa raiva. Então a gente precisa entender e acumular isso que a gente está guardando não vai resolver. A gente precisa entender o outro. Uma conversa franca, sincera, uma observação, um olhar do cenário. Quarto, procure os tesouros escondidos na ofensa. Ou seja, de tudo que chega até nós, sempre tem algum aprendizado. Sempre tem
alguma orientação que nós não estamos observando. Então, a gente precisa pegar dessa ofensa, dessa situação, o que eu estou aprendendo com isso? O que eu não estou observando? O que eu estou deixando de fazer ou ser? Então, a gente começa a, dessa reação, dessa situação, buscar o nosso melhor. E até ele traz aqui uma questão que é bem legal, acho que vocês já sabem, que a pérola, ela nasce de uma reação contra um grão de areia, ou seja, o grão de areia é o agressor da pérola, só que ela só surge porque esse grão de areia chegou até lá. Olha que legal. E escreva uma carta, mas não envie. Muitas das vezes a gente tá tudo aqui, ó, guardado. É importante que a gente escreva como se estivesse mandando para a pessoa. Porque a gente vai escrever todos os nossos sentimentos, as nossas vontades, os nossos pensamentos, as nossas verdades, tudo que tá ali. Porque aí a gente solta, a gente tira para fora. E ao fazer isso, a gente desabafa, a gente elimina. E a gente não vai passar pro outro, porque isso é nosso, não é do outro. Então a gente começa a ter essa espontaneidade e a gente começa a se libertar, a se livrar disso tudo. E outro item aqui que é importante, liberte a outra pessoa das mágoas que ela causou e da expectativa futura. Ou seja, ele fala do perdão. Isso mesmo. Mesmo que a ofensa seja real, verdadeira, que tenha, como você fala assim, olha, aconteceu isso, perdoe, que significa deixar de lado, seguir adiante. E o perdão significa libertação. E isso tudo é uma escolha. Percebem? O perdão não é um sentimento ou uma palavra, é uma escolha. Eu escolho, ok? E quando a gente escolhe, acredite, não estamos fazendo bem para o outro, mas para nós mesmos. E a partir do momento que eu faço bem para mim, acabo fazendo bem para o outro, como consequência disso. E por último, e não menos importante, estender a mão. Isso mesmo. Como assim, Cíntia? Para o meu agressor, para aquele que me causou a raiva? Estenda a mão. É mais fácil você servir, né? Você ajudar, mesmo aqueles que de alguma forma te ofenderam ou que você se sentiu ofendido, do que você querer pagar pela mesma moeda. Você querer fazer a mesma coisa. Isso não vai te levar a nada. Então, estenda a mão, faça o seu melhor, sirva, ok? E como lidar com a raiva de outras pessoas? Primeiro, retribua a rispidez com brandura. E segundo, não jogue lenha na fogueira. Ou seja, se a pessoa já está em chama ali, se colocar mais lenha na fogueira não vai resolver, vai piorar. Então, afaste-se. Deixa a pessoa respirar, deixa a pessoa entender o movimento, para que ela também perceba que muitas vezes é algo gota d'água, sabe? E como desfazer o estrago causado pela sua raiva? Defina como ofendeu a outra pessoa, diga a outra pessoa que sente muito, peça perdão, esforce a do relacionamento. Jamais busque vingança, jamais se alegre quando a pessoa que o magoou for magoada e procure oportunidades de fazer o bem àquele que o magoaram, ok? Se teu inimigo estiver faminto, dá-lhe pão para comer. Se estiver sedento, dá-lhe água, porque vai contra a natureza humana. Só que quando a gente faz isso, dentro de nós, muito. Então, e é importante a gente saber que essa batalha contra a raiva, ela nunca termina. Por ser uma emoção secundária, precisamos sempre estar atentos. Não precisamos ser vítimas da raiva de ninguém, nem da nossa própria. Precisamos observar, precisamos
nos conhecer, precisamos nos entender para que a gente possa manter esse cálice absolutamente vazio. E ao colocar esse conhecimento em prática, ele faz as seguintes perguntas aqui, ó. Você fica facilmente irritado ou frustrado com as pequenas coisas? Você se vê raramente irritado ou frustrado? Com qual frequência? Todo dia? Você carrega algum rancor ou ressentimento nos seus relacionamentos? Está afastado de alguma pessoa no momento? Qual foi a última vez que você explodiu ou se afastou de alguém? Qual foi a causa? E levando em conta o que você sabe agora, como lidaria com a mesma situação? Olha que legal. Faça uma lista das pessoas com as quais você deveria reatar, pessoas com quem está zangado ou que estão zangadas com você. Ok? Então é importante você conhecer e entender mais. Então, esse foi o capítulo 11, que fala da importância desse conhecimento, da importância da sabedoria perante a raiva, para que nós conhecemos aí a importância dos relacionamentos, para que a gente possa ter bons relacionamentos em todos os aspectos, para que de fato nós conseguimos viver essa sabedoria, conseguimos trazer essa riqueza, conseguimos trazer essa percepção. E aí, voltando aqui para o aspecto financeiro, um dos pontos que isso aqui acaba ajudando bastante e que as pessoas acabam ficando aí com as emoções à flor da pele, é numa negociação, seja principalmente para sair das dívidas, para sair da inadimplência, onde as pessoas acabam sendo testadas as suas emoções. Então é importante a gente saber em que momento eu estou para fazer aquela negociação, se eu vou fazer aquela negociação apenas porque eu quero resolver, se eu vou fazer aquela negociação no momento que eu não estou bem, e aí eu acabo aceitando qualquer condição, qualquer informação que chega até mim. Então é importante que a gente tenha esse conhecimento, inclusive para a gente negociar nossas dívidas, inclusive para que a gente possa negociar os nossos produtos financeiros, inclusive nos momentos mais importantes, que é quando a gente vai comprar. Porque todo o resto, eu diria, ele é consequência de uma compra boa ou não tão boa. Então, nós só temos dívidas porque em um momento a gente comprou. Nós só temos inadimplência porque em algum momento eu comprei. Então, a gente começa a observar que muitas vezes somos testados nesses momentos em que nós temos que negociar, nos momentos em que nós temos que tomar decisões, em momentos que nós temos que resolver, em momentos que nós temos que buscar por reduções de prestações, reduções de gastos, e nós precisamos estar muito bem lapidado, principalmente com conhecimento, com informação, para que a gente possa fazer aí as melhores decisões e negociações. Então, nunca façam ou tomem decisões com a raiva aí aflorada, porque depois a gente vai ver a consequência disso. Sempre busque, né, a serenidade para resolver as situações, sejam elas quais forem, ok? Perfeito? Gostaram desse capítulo? Esse capítulo é muito bom, eu gostei bastante, eu acho que trouxe bastante informação interessante. O próximo capítulo 12, vamos falar sobre como desarmar as armadilhas do caminho para o sucesso. Vamos conhecer quais são essas armadilhas. Olha, já vi aqui algumas coisas que a gente acaba tendo aí no dia a dia e a gente não coloca em prática. Perfeito? Gostaram? Quem aqui já leu essa parte, está acompanhando, está fazendo a leitura, que é muito importante. Ó, quem chegou aqui, o Carlos, Ameiro, e Costa, Rafael. Então, é isso, pessoal. E eu já estou separando aqui o nosso próximo livro, porque esse aqui vai até o capítulo 15.
Estou entre este livro aqui, depois eu vou fazer uma votação com vocês. Quem Pensa Enriquece, de Napoleão Hill. Tem esse outro aqui também, Os Segredos da Mente Milionária. Tem Napoleão Hill também de novo, que é o Mais Esperto que Diabo. E estou pensando também no O Homem Mais Rico da Babilônia. Então, vou deixar depois a enquete aí para vocês escolherem qual vai ser a nossa próxima leitura aqui para a gente aprofundar os conhecimentos, os insights, as ideias desses movimentos, combinado? Espero vocês no nosso próxima leitura aqui. Tenham todos uma excelente semana. Observem as emoções, as expectativas, de preferência comece a entender em que momentos elas acontecem e não deixem as expectativas trazerem em algum momento aí secundário a raiva para o seu dia a dia. Combinado? Beijos para vocês e até mais. Tchau, tchau!